Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar falando agora exemplos de funções de duas variáveis. Então, agora nós vamos ver as funções de utilidade. Então, considere o caso em que as compras do consumidor são limitadas a alimento A e vestuário V. E a função de utilidade dada por isso aqui. Utilidade, né, a função U de A, V, de duas variáveis, é igual a A vezes V, a multiplicação da variável A com a variável V. Então, isso aqui é uma função de duas variáveis, a função utilidade. Outro exemplo, funções de produção. Então, a produção da maior parte dos bens requer um emprego de ao menos dois insumos. Os insumos podem ser trabalho, terra, capital, materiais, máquinas. Suponhamos que a produção seja determinada por quantidade de capital K e trabalho L empregadas. Então, nesse caso, a gente pode escrever a função de produção como uma função de duas variáveis. A quantidade produzida está em função do capital e do trabalho. Então, repare que dentro desses insumos todos, só escolhemos dois insumos, trabalho e o capital, como variáveis. Poderia ter várias variáveis, mas aqui, como a gente está com o exemplo de duas, as duas variáveis escolhidas são essas duas aqui mais importantes: trabalho e capital. Função de custo total. Então, a função custo total, CT, representa o custo de produção de uma determinada quantidade de bens em função dos preços dos insumos e da quantidade produzida. Então, essa daqui seria, a custo total seria W vezes L mais R vezes K, onde o W é uma constante, é o salário ou custo unitário do trabalho, né? L é a quantidade de trabalho empregada, R é o custo unitário do capital, que seria o preço do capital, que pode ser interpretado como uma taxa de aluguel do capital ou taxa de juros, pode ser. E K é a quantidade de capital. Então, W e R são constantes. As variáveis aqui são L e K somente. Então, é uma função, custo total está em função de duas variáveis que são L e K. Função lucro. A função lucro expressa o lucro de uma empresa em função da quantidade produzida e do preço de venda. Então, quantidade produzida Q e o preço de venda. A função lucro a gente vai denotar com essa letra aqui, π. Isso aqui não é uma constante, tá? A gente não vai usar a letra L para lucro, porque a nossa letra L já está sendo usada para trabalho, tá? Então, para não confundir, peraí. Só um instantinho que eu fiz besteira. Para não confundir, a gente usa trabalho L e para lucro a gente usa essa letra aqui, π, tá bom? Agora vocês vão fazer esse exercício aí, tá bom, gente? Tchau!